Fala galera, beleza? Aquela bufada para chegar, professor Paulo, se eu sou professor de física, você já sabe que essa bufada para a hora daquela descontraída, aquela relaxada, e ó, foco na aula de hoje que eu trouxe para vocês a respeito de gráficos que envolvem temperatura. Para você que está chegando agora, essa daqui é a aula 7 de uma playlist completa, tá? A respeito de temperatura, calor e das escalas termométricas. Nesta aula, nós veremos o que? A relação de conversões de temperatura de escalas termométricas, só que agora em gráficos. Antes de iniciar a aula, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, fique por dentro de tudo que estamos preparando para vocês. E mais, estamos com a página no Instagram, paulobufada.física. Acompanha lá, esse veículo de comunicação é ligado com aquele, beleza? E lá às vezes a gente coloca um pouco mais do nosso dia a dia, uma resolução rápida de um exercício ou de outro, tranquilo? Larga de blá 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 e vem comigo, ó. A questão é a seguinte, eu sempre chego em sala de aula, pergunto pro meu querido, minha querida, como é que foi o vestibular? Professor do céu, você não sabe o que aconteceu. A gente estudou escala termométrica, conversão de unidade, variação de temperatura, mas caiu um gráfico. E eu não soube resolver esse gráfico. O que eu faço? Eu tenho a resposta para esse tipo de pergunta, tá bom? E como é que eu vou fazer para responder essa situação? Eu vou diretamente para um exercício e daí eu venho com a explicação teórica e já resolvo esse exercício e faço um mapeamento geral de quando cair esse tipo de questão para você. Tranquilo? Acompanha comigo. Podemos mostrar a relação entre duas escalas termométricas por diagramas. O diagrama seguinte fornece a relação entre as temperaturas TA e TB de duas escalas termométricas, A e B. Qual é a temperatura correspondente a 30 graus A na escala B? Alternativa A, 35, B, menos 35, C, 40, D, menos 40. Câmera, volta para mim aqui e vamos resolver isso daí de uma vez por todas. Todas as vezes que você tem esse gráfico, você tem esse gráfico aqui lá, que o enunciado do exercício fala para você, e você tem que relacionar a temperatura A e a temperatura B. Pois bem, antes de resolver esse problema, eu queria que você entendesse a análise matemática para você resolver qualquer problema desse tipo. Trazendo aqui um breve esboço da matemática, nós temos a noção do que? Aqui eu tenho um gráfico e na matemática eu tenho esse eixo que é o eixo X e esse eixo que é o eixo Y. Aqui eu tenho a minha abscissa, aqui eu tenho a minha ordenada. Aqui eu tenho o que a gente chama de variável independente e aqui eu tenho o que chama de variável dependente. Ou seja, esse valor de Y ele depende de X. O detalhe aqui não é se aprofundar muito na matemática, mas ela é essencial para resolver esse problema. Todas as vezes que aparece esse gráfico aqui, se você olhar esse gráfico e esse aqui, eu fiz eles nas mesmas proporções, simplesmente para dar essa interpretação. Todas as vezes que eu tenho um gráfico e eu tenho uma reta, essa reta vai indicar que essa função é uma função de primeiro grau. Como assim? Em uma função de primeiro grau, normalmente nós temos isso daqui. Y é igual a AX mais B. O que é isso daqui? O termo que acompanha A normalmente é chamado de coeficiente angular. O termo B é chamado de coeficiente linear ou termo independente. Todas as vezes que eu tenho essa relação dessa função, ela esboça esse gráfico. Note que ele começa no ponto menos 40 e essa reta ela passa pelo ponto 20 quando o valor de x é 0. Para a construção dessa reta, note que ela sai do ponto menos 40, atravessa o ponto 20 quando x é igual a 0 e aqui esses dois pontos eu chamo de pares coordenados. O primeiro ponto desse par coordenado, nós vemos que a posição aqui em x ela é menos 40. O ponto referente a y, ele tem o valor igual a 0. Agora, olhando esse segundo ponto, você sabe que o ponto equivalente a x é o ponto 0. E o ponto equivalente a y vale 20. Se você observar para nós calcularmos aqui ó, esse coeficiente angular, basta pegar essa variação em y e dividir pela variação em x. A variação em y vai ser y menos y0. A variação em x, x menos x0. Essa variação vai dar 40. E essa variação aqui vai dar 20.
20 dividido por 40 é o que nós temos aqui, que vai ser o valor do nosso coeficiente angular. Nesse caso, o valor dele vai ser 0,5. Todas as vezes que nós temos um gráfico, esse coeficiente linear é o ponto referente ao eixo y, aonde essa reta passa quando o valor de x for zero. Ou seja, neste caso, o ponto onde a reta passa quando x é igual a zero é equivalente a 20. Ou seja, o termo b vale 20. Após encontrarmos o valor do coeficiente angular e do coeficiente linear, nós escrevemos este valor aqui, que é essa função que vai dar y é igual a 0,5x mais 20. Ou seja, você consegue descobrir qualquer valor de y variando o valor de x. Essa função aqui, ela descreve o comportamento dessa reta. Isso daqui é a análise que nós fizemos na matemática. Agora, antes de resolver esse problema, que temos esse equacionamento, vai ser simples após ter entendido aquilo ali. Eu queria mostrar para vocês que essa mesma relação de gráfico ela é válida na conversão de unidades da escala Celsius e Fahrenheit, ou de qualquer outra escala que esteja uma relacionada com a outra. Da mesma forma que nós vimos na aula 3, a relação entre conversão de unidade de escala Celsius para Fahrenheit, eu quero mostrar para você que eu posso escrever o valor da temperatura em Fahrenheit em função da Celsius, para representar este gráfico aqui. O que eu fiz? Eu peguei o equacionamento que eu tinha lá daquela aula, da conversão de unidade, isolei o termo F, multiplicando 9 por C dividido por 5, passando 32 com o sinal trocado, 9 dividido por 5, 1,8C mais 32. Ou seja, a partir deste equacionamento, eu cheguei a essa função que descreve essa reta, onde eu tenho a temperatura em Fahrenheit sendo dependente da temperatura em Celsius. Ou seja, todos esses pontos do gráfico, eles são respondidos com isso. Agora, ficou fácil e muito simples de resolver essa situação. Nesse caso, eu tenho aqui a temperatura B depende da temperatura A. Por que eu deixei esses dois espaços? Quanto que vale o valor desse A? Se você observar, eu já expliquei isso, porque o valor do A vale 0,5. A única diferença que eu tenho desse gráfico para esse é que esse eixo se chama temperatura B, que depende da temperatura A. Nesse caso, 0,5, que é o que nós calculamos, e o ponto B aqui, que é esse termo independente, vai valer quanto? 20. Ou seja, se eu quero descobrir o valor da temperatura B em relação à temperatura A, basta colocar nesse valor de temperatura A o que o exercício nos forneceu. Agora, o que nós temos? 0,5 vezes 30 mais 20. 0,5 vezes 30 é a mesma coisa que a metade, 15. Agora ficou fácil. 15 mais 20 dá 35. 35 o quê? 35 graus na escala B. Essa é a alternativa correta. Se você olhar aí no enunciado, é a alternativa A. Chegamos ao fim dessa aula. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações, dá aquele like. Essa aula aqui para você e mais. Deixe o seu comentário aí abaixo para a gente ver e melhor direcionando a sua aprendizagem ou do que a gente vem fazendo aqui. Da mesma forma que vocês sabem que eu chego, eu também uso para sair. Aquela bufada.